Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, amém? Recebi algumas mensagens, algumas pessoas me perguntando por que eu não tinha gravado o vídeo a semana passada, e é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos vivendo num momento de quarentena, são momentos bem tensos, e na minha vida não tem sido diferente. E essa tensão eu quero compartilhar com vocês que na semana passada me atingiu assim, ó, em cheio. Eu realmente me desestabilizei e eu tenho 3 filhos e de 6, de 8 e de 11 anos. Eles estão no 1º, no 3º e no 6º ano do ensino fundamental e tem vindo muitas atividades escolares, tem vindo bastante também conteúdo novo. A Ruth, que está no 6º ano, está se virando bem, tem uma autonomia, de vez em quando me pede alguma ajuda, mas os guris que são menores estão me exigindo muita disposição, muito aprendizado. E quando a gente recebeu a notícia que a quarentena da escola ia se prolongar e que os pais teriam que dar uma atenção ainda maior para os filhos, realmente isso assim mexeu comigo. Mexeu comigo de uma maneira que, sabe aquela coisa que as pessoas dizem, é como os outros te veem, como você se vê e como você realmente é. Naquele momento eu me vi assim, uma pessoa totalmente despreparada para aquela função, e aí veio o cansaço, veio o estresse, veio aquele sentimento de incapacidade. O Zic está no 1º ano, então é o tempo de alfabetização. O Josué no 3º ano vem aquele monte de conteúdo, tudo coisas importantes, fundamentais para o nosso dia a dia. E eu me senti muito incapaz. E isso abateu a tristeza, sem falar, né, nas atividades da casa, nas atividades da minha empresa que eu trouxe para fazer em casa também. Então realmente mexeu com as minhas emoções, me abateu, eu fiquei triste. Mas vocês lembram que eu sempre falo aqui da Bíblia, que ela é linda, que ela é maravilhosa, e eu digo que aqui é o manual do homem. E sempre que acontece essas minhas desestruturas, eu gosto, porque aqui na Bíblia está escrito que Deus, ele é fiel e ele não permite que nós tenhamos provações maiores do que nós podemos suportar. E quando eu me deparei com essa palavra linda, eu comecei a lembrar de quando Jesus estava aqui na terra e desenvolvendo o ministério dele. Ele, por onde ele passava, ele curava as pessoas e ele estava sempre com seus discípulos. E numa determinada ocasião, onde ele já fazia várias horas que ele estava ministrando cura nas pessoas, que ele estava trazendo ensinamentos, que ele estava trazendo tanta coisa importante, revelação de Deus, revelação do céu para aquelas pessoas. E já tinha, o dia já estava se estendendo, já estava chegando a noite e a multidão cada vez maior, e os discípulos acompanhando Jesus também estavam cansados, e as pessoas começaram a ficar com fome, e os discípulos chegaram em Jesus e disseram assim: Jesus, vamos despedir a multidão, já está tarde, eles precisam se alimentar, já começaram a ficar com fome, vamos despedir, vamos dizer para eles irem para a casa deles. E Jesus disse: não, ó, vê o que vocês têm aí, que a gente possa alimentar eles. E os discípulos vieram e disseram: olha, a gente tem aqui 2 peixes e 5 pães. Então Jesus abençoou, multiplicou, uma história tão conhecida, né? Multiplicou aquele alimento de uma forma abundante. E a Bíblia diz lá em Mateus que mais ou menos 5.000 homens, mais mulheres e crianças se alimentaram daquele grande milagre. Ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe, e os discípulos já estavam cansados. Eles tinham passado o dia inteiro cuidando, administrando aquela multidão enquanto Jesus fazia o seu ministério. E tão lindo, queridos, que Jesus disse assim para os discípulos: ó, agora vocês peguem o barco e vão para o outro lado do lago, em direção a Cafarnaum. Vão lá.
E o tempo estava se preparando, assim, estava ficando um tempo feio e se preparando chuva e vento. E os discípulos, não, Jesus, mas já está tarde, olha o tempo, nós não temos como ir, é perigoso. Mas a Bíblia diz que Jesus obrigou, que Jesus insistiu, não, vocês vão sim, vocês vão e eu vou subir aqui ao monte, vou descansar, vou orar e vocês vão lá. E eles, em obediência a Jesus, eles foram. E diz que durante a madrugada eles já estavam mais ou menos no meio do lago, tinham andado alguns quilômetros já, e Jesus observou eles de longe, já era mais ou menos entre 3 e 6 horas, entre 3 da madrugada e 6 horas da manhã, e Jesus avistou eles de longe, viu que eles estavam passando por uma tribulação, que aquele vento, o barco sacudia, a água subia, e realmente eles precisavam de ajuda. E a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas. E aí quando eles avistaram Jesus, eles se assustaram, deu aquele pânico nos discípulos, eles acharam até que era um fantasma. E Jesus disse assim: tem de bom ânimo, sou eu, alegrem-se, não temam, sou eu, Jesus. E daí o apóstolo Pedro, que eu acho fantástico, assim, um homem bem exclusivo pelo que a gente lê na literatura, ele disse: se é tu mesmo, Jesus, manda eu ir contigo. E Jesus prontamente diz: vem, Pedro. E Pedro saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus sobre as águas. Aí eu fico imaginando assim, né, Pedro andando sobre as águas. Só que de repente, Pedro olhou ao redor dele, olhou aquela circunstância, olhou aquela ventania, aquela água agitada, aquele barco balançando, e Pedro ficou com medo. E Pedro começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele pediu: me ajuda, Jesus, me socorre. E Jesus prontamente estendeu a mão, ergueu Pedro e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Então Jesus acompanhou Pedro até o barco, eles entraram, subiram no barco, e a Bíblia diz que imediatamente aquela tempestade se acalmou e tudo ficou tranquilo. Olha o que eu aprendi, queridos, nesses dias que eu fiquei meditando e pedindo cura para o Senhor, trazer paz para o meu coração, tranquilidade. Pedro, ele não duvidou de Jesus. Jesus continuava sobre a água. Ele é que começou a afundar. Ele duvidou da capacidade dele. Mas Jesus não. Jesus, ele conhecia Pedro. Jesus sabia que ele tinha condições. Ele sabia que Pedro dava conta. Ele sabia que Pedro conseguia. Mas ele duvidou da própria capacidade dele. Sabe, quando eu estava naqueles dias de angústia, de preocupação, de me sentindo incapaz, eu lembrei disso, que aqui na Bíblia, Jesus, ele conhece a mim melhor do que a mim mesmo. E ele não me deu provação maior do que eu possa suportar. Ele sabe que eu dou conta. E aí ele disse: Bia, tem de bom ânimo. Sou eu, Jesus, que estou aqui contigo. Não tenha medo, eu te conheço, eu sei que tu dá conta, eu sei que tu é capaz. E sabe, de repente aquela paz inunda o nosso coração. Sabe quando Jesus pega a mão de Pedro e sobe no barco e imediatamente aquela tempestade acalma? Foi assim que eu senti. Eu senti Jesus me pegando pela mão, aquietando meu coração, e de repente aquela paz maravilhosa que excede todo entendimento invade o nosso coração, invadiu a minha vida e me trouxe paz. Sabe o que eu aprendi, queridos? Essa semana agora eu fiz exatamente o que eu fiz os outros dias, só que eu fiz com paz, com tranquilidade. Eu dei conta! Olha que coisa boa! Eu dei conta de todos os afazeres. Eu fiz certo? Não sei, eu vou saber depois, né? Quando voltar às aulas das crianças. Mas eu dei conta. E a atividade era a mesma. O Senhor tá contigo. O Senhor sabe que tu dá conta.
Senhor não coloca aprovação na tua vida maior do que tu possa suportar. Ele te ama. Então ele diz: tem de bom ânimo, alegre-se. Ele é Jesus. Ele cuida de ti, não tenha medo. E tem uma palavra aqui maravilhosa, que quando a gente está angustiado, não sabe o que fazer, lá em Abacuque capítulo 3, verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto, Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe, a corça, ela tem uns pés muito grandes e quando ela tá com medo, ela corre em direção às águas. E ela corre porque a água inibe o cheiro dela, que atrai os predadores. Então ela corre, ela vai indo alto. E é assim que Deus quer fazer com você. Quando você se alegra no Senhor, exalta Ele, Ele te faz com os pés como os da corça. E vai fazer com que você ande alto, que você vai além dos seus problemas e tenha vitória. Amém? Uma ótima semana, um beijo no teu coração e até o nosso próximo vídeo, se o nosso lindo e maravilhoso Deus quiser.